condiciona a essa visão sobre tudo aquilo que você não estruturou ou estruturou demais na sua vida. Porque acho que a gente concorda que seja a ansiedade ou a depressão, elas são doenças dos séculos porque deve ter algo de muito presente, de muito massivo no nosso sistema, no nosso jeito de cultura, que fortifica isso, que fortalece isso como possibilidade para tantos seres humanos. Então, o que eu quero dizer, existem danos que são gerados, né, sintomas que são gerados pelas próprias obrigações sociais de um ser humano. Então, seja pela maneira como que o trabalho chegou para essa pessoa, a sociedade, a família dela. E aí, quando eu penso na psilocibina, no LSD, nessas pesquisas, eu sempre penso nisso. Parece que a pessoa consegue ter uma abertura terapêutica de autoanálise que ela não teria se ela tentasse, por livre e espontânea vontade, sozinha, entrar em contato com essas dores que o próprio sistema, o próprio dia a dia ali está produzindo dentro dela. Então, eu acho que é um respiro. Mas isso é porque eu também sou muito admiradora de todas as medicinas nativas e ancestrais. Por exemplo, os indígenas, eles têm um arsenal gigante de conhecimentos que não são escritos, obviamente, que não foram datados, que não foram tradicionais, enfim, que não foram colocados ali como livros, como artigos e tudo mais, porém que fazem parte de toda uma cultura de autoobservação, de autoentendimento, de simbolismo sobre a vida e tudo mais. Eu acredito que essas terapias sejam, até mesmo essa questão de patentear alguns remédios que pudessem ser manipulados aí com componentes da psilocibina, dos fungos, mesmo dessa maneira eu acredito que daria muito certo, porque a gente toma tanta coisa aí que eu nem sei de onde veio as pesquisas, né? Por exemplo, você tá lendo aí essas pesquisas da psilocibina. Eu nunca li a pesquisa que fez o meu anticoncepcional, entendeu? Eu não sei como foi que as pessoas chegaram na conclusão de que isso me faria algum bem a longo prazo ou de que me faria algum mal. E mesmo assim eu tomo, né? Porque é legalizado e tudo mais. De fato, a psilocibina e várias outras substâncias psicodélicas têm propriedades medicinais incríveis quando se trata de saúde mental. Mas eu queria começar primeiro fazendo um contraste sobre o que seria a abordagem convencional. Então, hoje, pessoas que sofrem algum tipo de transtorno mental, seja depressão, seja o TEPT, por exemplo, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, alguém que foi vítima de um sequestro, por exemplo, que carrega sequelas muito graves de um episódio muito traumático. Ansiedade, enfim, todos esses transtornos mentais que hoje são cada vez mais comuns na nossa sociedade, a psiquiatria convencional tem uma abordagem muito focada na farmacologia contínua, que significa que você vai ficar tomando aquele medicamento tarja preta para sempre. E aquilo vai te deixar meio que dormente. Ele não vai necessariamente resolver o seu transtorno mental, ele vai só, no máximo, te permitir viver com menos dor. Mas você não consegue nunca endereçar aquele problema na raiz. Aqui a gente tem um desafio de modelo de negócio mesmo, da indústria farmacêutica. E quando eu digo que é um desafio de modelo de negócio, é que porque para a indústria farmacêutica é do interesse deles que você tome um medicamento de forma contínua, né, que você dependa dessa pílula para sempre. Seja o anticoncepcional, seja o antidepressivo. Então, existe esse modelo de negócio para que você tome aquilo de forma contínua. Quando, na verdade, os psicodélicos trazem uma abordagem muito diferente dessa convencional na psiquiatria. Eu gosto até de dizer que o psicodélico, de forma isolada, ele não vai resolver o desafio da saúde mental. Muito importante que ele venha acompanhado de psicoterapia. E aqui tem um termo que eu gosto muito, um pouco desse campo de estudo, que é o PAP, a psicoterapia assistida por psicodélicos. Porque se você só toma psilocibina e fica por conta própria, talvez seja uma experiência maravilhosa, talvez seja uma experiência muito desafiadora. Você é uma bad trip, você é uma bad trip, você é uma bad trip. Só que sem trip. Você é uma bad trip, você é uma bad trip, você é uma bad. E se você não tem um profissional para te ajudar a integrar essa experiência, para te ajudar a entender o que foi essa experiência e como você pode fazer o melhor uso dela, talvez tenha sido uma oportunidade subaproveitada, ao meu ver. Se o objetivo inicial era fazer um tratamento de saúde mental. Então, hoje, os estudos mais sérios que existem com psilocibina, com MDMA também, que é outra substância promissora nesse assunto, todos envolvem um processo de psicoterapia. Na verdade, a psicoterapia
psicoterapia, ao meu ver, é a grande protagonista dessa história. E os psicodélicos são uma ferramenta que viabilizam uma melhor psicoterapia. Então, um pouco do que a Kia falou, o psicodélico, ele permite que você tire um pouco do seu escudo, que você naturalmente tem. Então, pessoas que sofrem de um trauma muito sério, por exemplo, alguém que foi sequestrado, tem inclusive dificuldade de revisitar essa memória, porque é muito traumática. Então, é uma pessoa que ela fica constantemente se blindando de revisitar essa memória, e nesse processo vai ficando cada vez mais difícil endereçar esse trauma. Uma bola de neve que vai aumentando e vai perseguindo a pessoa. O psicodélico, seja o MDMA, seja a psilocibina, seja o DMT, que é a substância da ayahuasca, ele te permite revisitar esse trauma de uma forma um pouco menos dolorosa. Então, num contexto psicoterápico, uma pessoa que ingeriu MDMA vai ficar um pouco mais extrovertida e vai ter maior facilidade para conversar sobre esse trauma. É por isso que a aplicação do MDMA em contexto psicoterápico tem sido muito utilizada em soldados, por exemplo, veteranos de guerra, né, nos Estados Unidos, que voltam dessa experiência traumática, têm dificuldade de lidar com aquilo acaba causando consequências graves na vida da pessoa, e o psicodélico ajuda, de forma gradual, a pessoa a ir revisitando essas memórias, e ao revisitar, num contexto psicoterápico, de novo, acompanhado por um profissional especializado, essa pessoa tem resultados muito mais eficazes na psicoterapia. É como se você fizesse 10 anos de terapia em uma sessão, para usar um exemplo prático aqui do que são essas experiências assistidas por psicodélicos. É uma experiência muito intensa, pelo que descrevem os estudos, mas que permitem o paciente a revisitar essas memórias dolorosas de uma forma mais aberta. E ao conversar sobre, ela vai aos poucos se livrando daquele trauma de forma gradual. E aí, para trazer de novo a comparação com a indústria farmacêutica, e por que é tão complexo essa discussão no nível econômico, a abordagem de psicoterapia assistida por psicodélico, ela é muito pontual, ela é uma abordagem muito intensa, porém assertiva. Então, a ideia não é você ficar tomando cogumelo o resto da vida, ou ficar tomando DMT o resto da vida, apesar de algumas pessoas assim fazerem. É um tratamento mais pontual, onde você busca endereçar aquela condição, e não necessariamente são substâncias que são conhecidas pelo vício. Nenhum psicodélico convida ao vício, porque são experiências muito intensas, é até difícil você pensar em como isso viciaria. Então tem esse contraste, porque é difícil aplicar isso num cenário econômico, e aí a Compass é um bom exemplo que você trouxe. Eu, Felipe, particularmente sou um pouco contra patentes de psilocibina, porque psilocibina é algo que pode ser achado no esterco da vaca. Então me parece algo, assim, fora da realidade você tentar isolar a psilocibina e criar uma patente em cima disso. A gente volta na falta de democratização dessa substância. Tudo isso para dizer que existe um desafio econômico de como você, então, luta contra essa resistência que vai ser natural da indústria farmacêutica. Não é de interesse da indústria farmacêutica que o MDMA avance ou que a psilocibina avance. Como que a gente consegue pensar num modelo que isso funcione, que seja democrático, que gere benefício financeiro também, por que não? Eu acho que é válido entrar na discussão, mas que, acima de tudo, seja democrático e que a gente consiga, de fato, tratar as pessoas, que é o principal, dar qualidade de vida àqueles que estão sofrendo. E muitas pessoas que estão presas num tratamento convencional, tomando, 3, 4 antidepressivos de uma vez, poderiam encontrar uma alternativa nessas substâncias. Então, qual é a melhor forma de viabilizar isso? Esse modelo ainda não está claro. A gente está muito no início dessa discussão de como os psicodélicos poderiam efetivamente ser regulamentados na sociedade. Mas é fato que a ciência já nos mostra que existe um caminho muito promissor para tratar a saúde mental das pessoas. Nossa, Felipe, como você fala bonito. Imagina. Exatamente. Gente, que fique claro, hein? Eu falando aqui da minha história pessoal, eu faço terapia há bom tempo já, e acho que é fundamental. Obviamente, ninguém com depressão deve procurar usar psicodélicos na tentativa de curar os seus problemas por conta própria, mas o que eu tive de experiência é justamente estar com uma pessoa muito próxima a mim, poder inclusive conversar com ela sobre perspectivas minhas sobre o efeito da substância, e inclusive trazer essas conversas para minha psicóloga, dessa forma que eu consegui finalmente me expressar, e aí entra exatamente o que o Lipe falou, finalmente me expressar como eu gostaria sobre o meu próprio distúrbio, né, sobre o que está acontecendo dentro de mim.
dentro da minha pessoa. E aí entra uma discussão importante. São drogas psicodélicas, são drogas que causam você, assim, brisar longe, né? Enxergar a realidade, seja lá o que for a realidade, né? Porque a realidade são perspectivas, de uma forma distorcida do normal, né? Distorcida do ser humano médio que não se utiliza de uma substância. E como que a gente consegue mostrar esse lado, assim, pras pessoas, né? Tipo, que não é uma questão de, pô, essa galera aí, conservador brasileiro, pô, os caras querem ficar loucão de cogumelo na rua, ninguém vai querer trabalhar, vão querer ficar doido com o cogumelo legalizado ou com LSD, né? Os nóia, os caras querem legalizar a nóia. E aí entra como fazer o ativismo consciente disso, como combater esse que seria o discurso. Se isso for pautado no Brasil, a galera, pô, querem legalizar a loucura. A gente vai ter que enfrentar isso, né? E como pautar a honestidade intelectual neste debate. Eu acredito que o primeiro ponto é fugir do sensacionalismo para todos os benefícios e malefícios. Eu fiz recentemente um vídeo, enquanto o Lipe estava falando anteriormente sobre a importância de se fazer psicoterapia, eu me lembrei do resultado do vídeo, né? Eu fiz um vídeo com uma amiga minha que se chama THC, CBD e Depressão. E a intenção do vídeo não era ser um vídeo longo, explicando todos os benefícios de THC e CBD. A intenção era em setembro, era ser bem específico com o público jovem e que consumia maconha de uso adulto e pensar nesse público se existiam pessoas do grupo de risco para maconha, para o THC ali, que estavam utilizando sem pensar ou sem buscar algum tipo de auxílio psicológico, terapêutico, enfim, para suas crises e surtos. Então, durante a divulgação desse vídeo, ele bombou, foi o vídeo que mais estourou assim possível até hoje que eu já fiz. E o que foi foda foram as respostas, muitas concordando e dizendo: nossa, me identifico muito, eu usei assim assado, nessas condições, e tive tais reações, e eu não faço terapia, ou isso e aquilo, mas eu também tive reações que começaram a dizer que o vídeo que eu estava fazendo era proibicionista, sendo que deixava muito claro no vídeo que, olha, é o próprio proibicionismo que faz com que todos esses danos, essa falta de conhecimento, essa falta de entendimento de quem utilize, principalmente aqui no Brasil, onde quando se trata de falar de maconha, é uma roleta russa, para que tipo de maconha a pessoa tá fumando e o que aquilo vai dar nela e tudo mais. E aí esse vídeo ele trouxe essa super negativa de algumas pessoas, mas que eu entendo que é justamente, uma por conta do contexto de desigualdade, mais uma vez, a terapia ela chega para poucas pessoas, o acesso ao tratamento médico, ao autotratamento, e outra porque as pessoas que podem acessar isso acreditam que elas podem resolver isso simplesmente fugindo desse pensamento, dessa realidade. Eu tenho amigas que me dizem isso. Não, às vezes eu tenho surtos e eu não quero refletir, eu não quero conversar, eu não quero falar com ninguém, e eu simplesmente vou lá acendo 10 baseados um atrás do outro, e aí no outro dia eu acabei com a minha maconha e eu tô chorando ainda em crise. E eu falo pra elas, olha, é por isso que é tão importante a gente se comunicar sobre um ponto de vista visando os grupos de risco, mas visando principalmente o quanto é necessário ter saúde inclusiva que considere todos esses fatores. Porque, por exemplo, o que é a redução de danos? Ela é uma das matérias, inclusive, que um estudante de psicologia pode aprender. Só que até que essa pessoa encontre um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, onde ela se sinta aberta, confortável para falar que ela utiliza alguma substância ou para falar do problema dela com tudo isso, eu vi que no retorno dos comentários desses vídeos vieram muitas pessoas também falando que já foram estigmatizadas, já foram ameaçadas de serem internadas por conta de psicólogos ou familiares e foram falar sobre isso. Então eu acredito que é uma coisa bem delicada e bem complexa. Eu acho que até o Lipe pode saber responder melhor do que eu, porque da minha parte o que eu faço é tentando produzir conteúdo consciente até mesmo sobre a maconha, sobre quem utiliza, sobre por que maconha não é para todo mundo, assim como nenhuma substância de qualquer maneira ou de uma maneira geral não é para todo mundo. Quando eu penso em exemplos recentes que a gente pode tentar aprender, me vem na cabeça a forma como o debate em torno da cannabis medicinal vem evoluindo no Brasil. E tem uma parte importante que foi, na minha opinião, uma virada de chave na opinião pública, quando as pessoas se deram conta de que cannabis poderia ser o remédio mais eficaz para epilepsia infantil. Tem um documentário que fala sobre isso, que é o Ilegal. Boa tarde, quem fala por gentileza? Meu nome é Catiele. Anne de Bortoli, 25 anos, é a minha filha. É portadora de patologia muito rara e que, dentre os sintomas, tem crises convulsivas resistentes a todas as medicações possíveis no país. Correto. Justifico a solicitação de canabidiol baseado nos itens acima.
E isso colocou na linha de frente mães e crianças a favor de uma regulamentação mais justa e humana da cannabis. Ou seja, você tirou a discussão daquele estereótipo pejorativo que a planta estava inserida, maconha é coisa de vagabundo, que as pessoas vão ficar preguiçosas, etc. E você, de repente, tinha na linha de frente da Marcha da Maconha, que eu acho que é muito simbólico, lá para 2014, 2015, foi o primeiro ano que as mães foram com os filhos para a Marcha da Maconha. Aquilo é uma